Paulo, ele dá continuidade aqui, como já foi falado, né? Essa carta ela é contínua. Ela é uma carta que, se a gente fosse pegar para poder entender mesmo, teríamos de ler do 1 ao 8 sem parar, de uma única vez. E aí, cabe um parêntese aqui. Quantos de nós não chegamos no 8 ali, no verso 31, e a gente começa a falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? No sentido de prosperidade, de conquistas pessoais, de conquistas materiais. Nós precisamos olhar para dentro de nós, irmãos, e reprovar essa prática. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O sentido do texto é justamente em relação ao pecado. Porque até então, o pecado era contra nós. Mas debaixo da graça de Cristo, Deus é por nós. Deus é por nós. O pecado não pode mais nos dominar, porque Deus é por nós. Saímos da miséria humana e agora estamos debaixo da graça de Deus. Mas muitos pegam Romanos 8:31 e colocam numa sacola de prosperidade que muitas das vezes, eu confesso para os irmãos, em boa parte da minha caminhada cristã, eu imaginava que se Deus é por nós, quem será contra nós? Seria Deus realizando os meus desejos. Isso é uma crença carnal. Isso é uma crença carnal. E bem-aventurado você que está assistindo esse vídeo, que talvez pense desta forma, mas o Senhor te dá a graça hoje de pensar diferente, de se entregar debaixo da graça de Deus, confiando que não é que Ele não vai nos dar as coisas nesta terra, Ele vai nos dar o que for necessário, mas que não venhamos utilizar versículos isolados para confirmar nossos desejos. O Senhor, o interesse do Senhor conosco é salvação e vida eterna. Outras coisas Ele pode preparar, mas não deve ser nossa prioridade em relação a Ele. O que Deus vem nos dar de mais especial é a salvação das nossas almas. Mas, passando esse resumo aqui inicial, vamos novamente à exposição. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Olha só, irmãos. Quando nós olhamos os judeus, e muitas das vezes hoje nós podemos dizer assim, os judeus não têm valor, né? Não é o caso. Acredito que ninguém aqui pense dessa forma, mas vamos raciocinar nesse sentido, só para que possamos entender. Os judeus, eles tiveram o privilégio de carregarem as palavras de Deus, de carregarem os mandamentos de Deus. Tudo que Deus estabeleceu pela lei é muito bom, é justo. É justo. O tabernáculo, todas as coisas ali. Mas na infidelidade, não adiantava ser judeu, não adiantava ter o sangue de Abraão, não adiantava ser circuncidado. Só que isso não anulava a importância de tudo que já tinha acontecido. Se nós formos pegar de Moisés a Cristo, nós vemos obras e mais obras de Deus. Inicia ali no Êxodo, mas no sentido, né, da lei. Claro que existiram muitas outras obras antes, mas o Êxodo dos hebreus do Egito, você vê milagres ali de todo modo. A gente vê a lei de Moisés sendo proclamada ali.
Cada ponto daquela lei são as palavras de Deus, as exigências de Deus, para que o homem pudesse entender que Deus, ele é puro, santo, perfeito e inimitável. Não é possível imitar Deus. Por mais que Paulo ele diga assim: sejam meus imitadores como eu de Cristo. Mas quando nós vamos tentar chegar à semelhança de Deus, nós não temos condição de imitar. E Deus, ele mostra para nós a lei para, no fim, nos dizer assim: vocês não têm condição de cumprir tudo isso, por isso vocês precisam de mim. Vocês precisam de mim. Porque o Deus verdadeiro, ele oferece a salvação para o homem, mas o homem ele quer se desviar do caminho. Ele quer buscar outros meios. E Deus ele chega, sendo Deus verdadeiro, e fala assim: olha, vocês não têm condição. Nós vemos aqueles móveis do tabernáculo, do templo, né? A arca da aliança, a mesa, os altares, né? Tudo aquilo é perfeição de Deus. Tudo aquilo é exigência perfeita de Deus. Nós vemos os sacrifícios, a forma de adoração, a promessa da terra que manava leite e mel. Nós vemos os juízes, os profetas, os reis. Tudo aquilo era um progresso que Deus ele estava querendo cumprir em Cristo. E considerando que nenhum dos juízes, nenhum dos profetas, nenhum dos reis teve condição de fazer, de ser sacrifício para os pecados, e nem as ovelhas, nem os bodes, nem os animais, se vê que nenhum judeu conseguiu cumprir aquela lei. Quer dizer, tudo que Deus ele estabeleceu para o homem era muito válido, mas o homem não tinha condição de carregar. Por isso, nós vamos ver um pouco mais embaixo. Deus olhou para o céu, Deus olhou do céu para a terra e falou: não há um justo sequer. Deus olhou do céu e olhou Noé e falou assim: Noé vai ser parte do meu plano, mas ele não é suficiente para carregar o pecado da humanidade. Abraão vai fazer parte do meu plano, mas ele não é suficiente para carregar os pecados da humanidade. Samuel vai fazer parte, mas não é suficiente. E por aí vai. Elias, Eliseu, Daniel. Ninguém foi suficiente. Ninguém foi bom demais, por mais que fossem muito bons, mas não eram bons o suficiente para terem os seus pecados remidos por si mesmos. Por isso, Deus, ele vem na pessoa do seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a salvação por graça, para nos dar a salvação sem dinheiro e sem preço, como diz Isaías. Ó, vinde a mim, comprai, comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Né? Sem dinheiro e sem preço. O nome disso é graça. Nós vemos graça no Antigo Testamento. Não podemos dizer que a salvação foi por obras, em nenhum momento. Em nenhum momento a salvação foi por obras. Porque o homem natural não tem condição de satisfazer a exigência de Deus. Portanto, tudo que Deus ele trouxe na antiguidade foi muito bom, foi muito útil, mas foi impotente. E Deus traz isso intencionalmente para mostrar que os homens precisam de Deus graciosamente e não por suas próprias condições. Mas olhando para Deus e diz assim: Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor é a minha condição. Me ajuda a chegar. E o Senhor nos ajuda. Louvado seja Deus. E aí Paulo continua. Pois que,
Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Deus, ele sempre manteve de pé sua promessa. E ele sempre preservou um remanescente, fazendo prevalecer sua justiça. Quantas vezes Deus ele olha para Israel e fala: venham, tornem para mim, voltem para mim. Não importa o que vocês fizeram, voltem para mim. Estejam comigo, eu amo vocês. Estejam comigo, estejam junto de mim. E Deus ele faz isso para que ninguém viesse acusá-lo de abandono, de ter sido deixado para trás. Ah, Deus esqueceu de nós. Muitos falam lá no Antigo Testamento: o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos abandonou, volta para nós, Senhor. E o Senhor voltava. O Senhor voltava com misericórdia. Mas muitos deles não conseguiam voltar para o Senhor, não tinham arrependimento em seus corações. Mas Deus, ele nunca anulou a sua promessa com Israel. Deus nunca anulou sua promessa com o mundo. Deus sempre chamou o mundo para fazer parte dessa aliança. Nós vemos os patriarcas se comunicando com estrangeiros já ali, egípcios, etíopes, nações daquela redondeza. Deus ele queria comunicar não só com os judeus, e ele deixa claro isso desde o início das Escrituras. Deus ele queria comunicar sua graça a toda a humanidade por meio de Abraão. E aí nós vemos essas promessas, certo? Quando Paulo ele fala aqui, olha, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado, ele está lembrando do Salmo 51, versículo 4, quando Davi está no seu estado de pecado e ele confessa para Deus. E diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Como dizendo assim: Senhor, eu errei na tua presença. Eu fiz o que era mal aos teus olhos, e eu estou aqui confessando o meu pecado agora, porque tu és justo. Tu és justo. Quando o Senhor falar, o Senhor será justo, porque quem pecou fui eu. Quantos de nós temos condição, irmãos? Quantos de nós temos condição de confessarmos o nosso pecado como Davi confessou? Porque normalmente nós queremos olhar o pecado alheio, considerando nós como santos e o outro como pecador. Mas os nossos pecados ocultos, quantas vezes nós nos ajoelhamos e oramos a Deus e falamos assim: Senhor, eu pequei, me perdoa por amor do teu nome, me perdoa por tua graça. É difícil, irmãos, mas temos que confessar os nossos pecados diante de Deus, porque pecamos todos os dias nós erramos de alguma forma. Mas, irmãos, o Senhor é cheio de misericórdia. Talvez quando nós paramos para pensar na ira de Deus, nós lembremos de Sodoma e podemos falar assim: olha, na época de Sodoma era sem misericórdia. Não. O chamado de Deus foi constante, eu tenho certeza. O Senhor mandou os anjos lá. O Senhor mandou Ló para lá. Ló que conhecia o Deus Todo-Poderoso. O Senhor mandou para lá. O Senhor exerceu misericórdia, mas chegou um tempo que não era possível mais. Pelo contrário, Nínive, na época de Jonas foi mandado para lá e
Ele sabia que Deus ia ter misericórdia. Vejam, Deus ele é maravilhoso. E Jonas proclama aquela mensagem e todo o povo se arrepende. E o Senhor não destrói a cidade. O Senhor, ele vai favorecer o coração contrito, o coração que se arrepende, o coração que confessa e abandona o pecado. Mas ele jamais anulará a sua promessa que ele fez de salvar a humanidade pelo seu Filho. E essa promessa é eterna. Não começou lá em Maria. Essa promessa começou desde antes da fundação do mundo. Porque Deus sabia que o homem ia pecar. Então a promessa é desde a fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Deus, ele é sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. E todas as vezes que o homem tentava fazer as coisas com suas próprias mãos, ele, infelizmente, incorria em pecado, porque ninguém consegue ajudar o Senhor. Por isso, todos nós precisamos da pura graça de Deus. A nossa infidelidade, ela não vai aniquilar a fidelidade de Deus. Deus, ele chamará o seu povo todas as vezes quanto for possível para que o seu povo volte. Se você conhece alguém que se desviou do caminho do Senhor, e talvez você condena essa pessoa, a lança no inferno, mude hoje o seu caminho. Busque ir na casa dessa pessoa e chama ela para congregar. Chama ela para congregar. Chama ela para visitar. Faz uma visita na casa dela. Porque a infidelidade do homem não aniquila a fidelidade e a verdade de Deus. E o Senhor está de braços abertos para aquele que se arrepender de seus pecados. Glória ao nome santo do Senhor.